Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o biquíni búzios. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para trabalhar o biquíni eu vou usar dois fios, o fio Verano da Círculo e o fio Cleia nesse tom 1289, que é o tom de amarelo. Você pode mudar aí, variar bastante a cor, combinando o Verano com a Cleia, porque vamos trabalhar com fio duplo, um fio de cada. Cola de silicone para os acabamentos, adesivo instantâneo para selagem do fio, linha e agulha de costura para costura do bojo. Vou usar também agulha para crochê número 2, eu estou usando aqui a agulha Candy, que você encontra num estojinho super legal. Búzios, um pacotinho de búzios. E bojo, que você também encontra no Mega Armarinho em todos os tamanhos e em cores variadas. E por falar em Mega Armarinho, todos esses materiais, assim como tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. E para fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Então não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. Bem, pessoal, agora sim, vamos para a aula. Antes de iniciar a aula, eu vou falar para vocês a tabela de tamanhos, do tamanho P até o tamanho GG, o que facilita muito, porque as pessoas têm tamanhos diferentes e vamos também trabalhar a peça com esses tamanhos diferentes. Às vezes vou fazer um P, você aí vai fazer um G, então já facilita bastante tendo as medidas, porque você não precisa ficar contando, fazendo e desmanchando, se certificando que está no tamanho correto. Eu começo pelo tamanho P e vou até o GG. No tamanho P, que é esse confeccionado na aula, eu vou falar aqui as medidas, o restante, pontos, acabamentos, maneira de confeccionar a alça, tira de amarrar no cós, ponto do cós, é tudo da mesma forma. O que mudam são as medidas que eu passo para vocês. No bojo, no tamanho P, que é esse confeccionado na aula, eu trabalho 5 carreiras de vai e vem. A tira de amarrar nas costas, faço 220 correntes. Na parte de trás da calcinha, até chegar no cós, eu trabalho 21 carreiras. E na parte da frente, 15 carreiras também até chegar no cós. Para montagem do cós, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, 22 correntinhas de um lado, 22 correntinhas do outro. No tamanho M, faço no bojo o total de 6 carreiras. 220 correntinhas para tira de amarrar nas costas. Na parte de trás, 23 carreiras até no cós. Parte da frente, 17 carreiras até no cós. E faremos 25 correntinhas de cada lado, tanto na parte da frente quanto na parte de trás do cós. Para o tamanho G, faço no bojo o total de 8 carreiras. Na tira de amarrar nas costas, eu faço 240 correntinhas. Na calcinha, na parte de trás até chegar no cós, 25 carreiras. E na parte da frente também até chegar no cós, 19 carreiras. Para montagem do cós, eu faço 30 correntinhas, tanto de um lado quanto do outro, parte da frente e parte de trás com a mesma contagem. Para o tamanho GG, trabalho no bojo até completar 10 carreiras, faço um total de 260 correntes na tira de amarrar nas costas. Na calcinha, a parte de trás até no cós, 28 carreiras, parte da frente até chegar no cós,
21 carreiras e faremos de cós 36 correntinhas de um lado, 36 do outro, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Bem, esses foram aqui as medidas para os tamanhos do P ao GG. Agora é só você seguir o restante da aula, completando aí as etapas da mesma forma e escolher o tamanho desejado. Agora sim, já vamos dar início à nossa aula. Inicio a parte de cima do biquíni no bojo, fazendo um cordão com 20 correntinhas, trabalhando com os 2 fios, Cleia e Verano. Aqui eu conto 1, 2, 3 e na 4ª correntinha começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao último ponto, onde vamos trabalhar a divisão do bojo, a parte central do bojo. Trabalhei até chegar ao último ponto. Aqui eu já fiz um ponto alto e eu volto aqui nessa última correntinha e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos na última correntinha de base. Faço 2 correntes, volto na mesma correntinha e trabalho mais 3 pontos altos. Agora, caminho fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao último pontinho, onde eu vou virar a carreira e trabalhar em carreiras de vai e vem, onde eu volto já falando os aumentos para vocês. Percorri aqui toda a lateral, essa é a posição do bojo, aqui a parte de cima, onde vai formar o biquinho, a ponta do bojo e a base. Então, toda vez que eu chego ao final da carreira, eu viro o meu trabalho, subo 3 correntes e venho trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar às correntinhas centrais, onde eu volto para fazer o aumento aqui na ponta e já seguir com a outra lateral. Cheguei ao último ponto antes das correntinhas. Aqui dentro do espaço de correntes, nessa 2ª carreira, eu também faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos também no espaço das correntes. Depois que eu terminei aqui os 3 pontos altos, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar novamente ao último ponto da carreira. Cheguei ao final da 2ª carreira. Eu vou trabalhar no total por 5 carreiras em ponto alto. Agora, viro o meu trabalho, inicio com as 3 correntinhas e trabalho até a parte central do bojo, onde eu tenho as correntes. Aqui eu já tenho um bojo adiantado, até com o acabamento feito, para que eu possa mostrar para vocês. Então, primeira carreira eu fiz ponto sobre ponto lá das correntinhas e trabalhei na parte central 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Na 2ª carreira também 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Na 3ª, 4ª e 5ª carreira eu trabalho 2 altos, 2 correntes e 2 altos, 2 altos, 2 correntes e 2 altos, 2 altos, 2 correntes e 2 altos. Na parte aqui central, trabalhando então com essa diferença para que ele fique com uma maior curvatura, ó, como ele já fica com o formato do bojo. Restante da carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou seguir aqui no meu até completar as 5 carreiras, lembrando que agora na parte central teremos os leques com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 altos, até completar as 5, onde eu volto para fazer o acabamento. Finalizei as 5 carreiras do bojo. Viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho um ponto V, fazendo um ponto alto
uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos da base, venho no terceiro e faço mais um V. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Pulo 2 pontos da base, no terceiro, mais uma vez, trabalho o ponto V. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto da base. Agora eu trabalho dessa forma até chegar aqui ao intervalo de correntes, onde eu volto para fazer a tira de amarrar no pescoço. Percorri aqui até chegar no espaço de correntes, ficam faltando 2 pontos. Eu pulo esses 2 pontos e venho com a agulha direto dentro do intervalo de correntes. E aqui eu já começo a trabalhar a tira de amarrar no pescoço. Vou trabalhar por 90 correntinhas e volto para fazer o trabalhado, descendo em direção ao bojo para finalizar a outra lateral. Depois de trabalhar as 90 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha prendo um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo 2 da base e prendo um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo 2 correntes da base e na terceira prendo um ponto baixo. E dessa forma eu trabalho até chegar lá na base do bojo mais uma vez. Cheguei aqui à base, onde eu já percorri fazendo a tira. Agora eu venho, faço uma corrente e um ponto alto no espaço de correntinhas. Volto a trabalhar os pontos V, então pulo 2 pontos da base, no terceiro eu faço V, fazendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Pulo 2 pontos da base e mais uma vez trabalho o V. E dessa forma eu sigo até chegar aqui ao final da carreira, onde arremato o fio e depois já vamos para a parte do acabamento, fazendo a tira de amarrar nas costas. Cheguei aqui no final, estou no lado avesso, agora eu viro para o direito e vou fazer o acabamentinho em volta do bojo para finalizar essa parte e depois fazer a tirinha de amarrar nas costas. Então, eu venho aqui e inicio fazendo 2 correntinhas que eu conto como o ponto baixo. Venho dentro do espaço do V e trabalho um ponto baixo. Depois que eu fiz esse ponto baixo, eu faço 2 correntinhas e no mesmo espaço de correntes dentro da carreira de base no V, eu prendo um ponto baixo. Vou para dentro do próximo V e trabalho um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Próximo V, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Eu trabalho dessa forma até chegar aqui, ó, no espaço da tira, onde eu volto para fazer a passagem junto com vocês e depois ir para a próxima lateral. Me cheguei aqui no último V antes da alça, da tira de amarrar no pescoço. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto baixo. Passo a agulha por dentro da alça e pego o fio vindo lá de trás. Faço um ponto baixíssimo. Fiquei no centro da alça, agora do outro lado eu também faço um ponto baixo. E agora venho dentro do ponto V e inicio tudo novamente. Um baixo, 2 correntes e um baixo. Um baixo, 2 correntes e mais um baixo. Até chegar ao final da carreira, onde vamos trabalhar a tira de amarrar nas costas. Após finalizar o bojo, eu já fiz aqui o cordão de amarrar nas costas. Trabalhei 220 correntinhas. Agora eu conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha faço um ponto baixo. E a partir daqui, 2 correntes, pulo 2 da base, na terceira prendo um baixo.
2 correntes, pulo 2 da base e na terceira prendo um baixo. E dessa forma eu vou até o final do cordão, onde eu fico com a tirinha pronta e depois disso venho para montagem, colocação do bojo e enfeitando também a parte de cima do biquíni. Já contornei aqui todo o cordão, cortei o fio, aqui eu dou 2 nozinhos e depois eu sempre pingo, levo pra dentro esse fio, né, por dentro, aqui arrematando. E depois, quando eu corto, eu sempre pingo uma gotinha de adesivo instantâneo, porque ele sela e não deixa que o verano desfie. Então, é bem legal como acabamento dos biquínis usar o adesivo instantâneo. Então, ó, por alguns pontinhos eu venho trazendo essas pontas aqui por dentro, corto e depois pingo só um pinguinho do adesivo instantâneo, que como eu disse para vocês, ele sela por completo. Agora, vamos para montagem, já passando no biquíni a tira. Antes da montagem aqui, vamos para a colocação do bojo. Então, aqui eu já cortei aquela pontinha de cima do bojo e eu deixo ele bem centralizado. Depois que ele está bem centralizado, ó, o acabamento vai ficar para fora. Eu venho aqui na parte central e coloco um pouquinho de cola de silicone, porque a cola me ajuda. Não que eu vá deixar só na cola, mas ela me ajuda porque com a cola eu deixo o bojo bem centralizado e ele não fica mexendo. Então, é um apoio para que possamos fazer a costura. Aqui na parte de baixo, eu vou deixar aqui correspondente a uns 2, 3 pontinhos para que possamos passar depois a tirinha aqui por dentro. Nas laterais, eu puxo e ajusto para que ele fique com essa bordinha do acabamento aparecendo sem o bojo. Para isso, eu vou usar linha e agulha de costura. Então, deixo aqui 1, 2, 3 pontinhos e venho aqui já em seguida. Passo no biquíni, passo no bojo e aqui eu vou começar a fazer um caseadinho. Então, eu venho, passo no bojo, passo no biquíni. Eu sempre passo só no lado avesso, para que não apareça do outro lado e o acabamento fique bem bonito. Então, passei, passo novamente no fio e ele já fica aquele pezinho. Passei, passo lá no biquíni. O bojo é legal porque você encontra aí nos tamanhos P, M, G e GG. Então, conforme o tamanho do seu biquíni, você trabalha com o bojo. Olha só, depois aqui é só dar a esticadinha e ele fica bem modelado no tamanho correto aqui. Esse é o tamanho P, então depois é só trabalhar os tamanhos correspondentes. Eu vou dar a volta aqui em todo o bojo, lembrando que na parte de baixo eu tenho que deixar os 3 pontinhos. Então, é só puxar um pouquinho que ele se ajusta e a gente consegue trabalhar em volta costurando. Vou fazer isso nos 2 lados. Depois de terminar a costura do bojo nas 2 partes, eu venho passando a tira. Eu passo aqui entre o primeiro e o segundo ponto, e depois daqui pra frente eu deixo 2 pontinhos, passo a tira pra baixo. Na próxima carreira, deixo 2 pontinhos, passo a tira pra cima. Próxima carreira, deixo 2 pontinhos, passo a tira pra baixo. Eu venho nesse vai e vem aqui, passando, ó, a tira que fica correndo entre as carreiras. Eu repito o mesmo processo até chegar aqui ao final e depois no outro lado a mesma coisa. Depois de montar aqui a parte de cima, eu venho para colocação dos búzios.
Como eu mostrei para vocês no início, esse búzios aqui que você encontra no Mega Armarinho, ele já vem furadinho. Então, facilita muito a costura e o nosso trabalho. Então, eu vou fazer só uma carreirinha do lado de dentro dos dois bujos. Então, eu venho aqui, linha e agulha de costura na primeira carreira fechada. Eu passo aqui pelo furinho, venho no outro furinho e já passo mais uma vez aqui no biquíni. Dou uma distância, ó, ele vai ficar costuradinho, ó. Então, fica bem mais fácil do que o processo de colagem, bem mais seguro também. Então, eu prefiro bem mais esse de costura do que colando. Aí, eu já saio no outro buraquinho. Então, ele já está preso, dou a distância e dou a distância também para colocação do próximo. Olha só que bacana que fica, bem característico, bem praia mesmo. Então, eu repito esse processo até chegar aqui em cima no biquinho. E aqui do outro lado também, a mesma coisa. E depois disso, eu já tenho a parte de cima finalizada e vamos trabalhar a calcinha. Inicio a parte de trás do biquíni, trabalhando com um fio duplo, um fio de cleia, um fio de verano. Faço 12 correntinhas e conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, cada correntinha de base, até chegar ao final da carreira de correntes. Chegando na última correntinha, eu volto para dar continuidade. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, inicio a próxima fazendo 3 correntinhas e mais uma vez trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, eu vou trabalhar 3 carreiras retas, ou seja, como estamos fazendo aqui, um ponto alto para cada ponto da carreira. Essa parte é a parte do fundo da calcinha, por isso, trabalhamos de forma reta por 3 carreiras. Completei as 3 carreiras retas, agora eu viro o meu trabalho e inicio o aumento. Essa parte é a parte de trás da calcinha, então teremos aumento tanto no início quanto no final de cada uma das carreiras. Todas as carreiras, em todas elas, teremos aumento no início e no final. Então, inicio com as 3 correntinhas e faço mais um ponto alto nesse primeiro ponto. Então, fico com 2 pontos altos no primeiro ponto da carreira. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao último ponto, onde faremos novamente o aumento. Cheguei no final da carreira e no último ponto também fiz 2 pontos altos no último ponto de base. Viro o meu trabalho, inicio com as 3 correntinhas, volto no primeiro ponto e faço mais um ponto alto, para ficarmos com 2 altos no primeiro ponto. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar aqui no último ponto, também faremos 2 altos juntos no último ponto, ficando com um aumento no começo e também no final da carreira. E isso repetindo carreira a carreira, até completar no total, contando as carreirinhas retas, 21 carreiras, desde a primeira até a 21ª carreira. Quando eu completar as 21 carreiras, volto para dar continuidade fazendo o cos do biquíni. Aqui eu já terminei a base na parte de trás da calcinha, onde fizemos 3 carreiras de fundo e fiz mais 18 carreiras com aumento tanto de um lado quanto do outro. Ao término dessas 18 carreiras, eu fiz aqui 22 correntinhas. Agora, eu posso cortar o fio, arrematar
unir aqui nessa pontinha no início da carreira do outro lado e fazer mais 22 correntinhas. Aqui desse lado fiz as 22, arrematei, e aqui desse lado também, 22 correntinhas. Agora eu faço 3 para virada e volto na quarta correntinha, onde trabalho um ponto alto. Pulo uma corrente de base, na próxima, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto, na mesma correntinha de base. Pulo uma corrente de base e na próxima, mais uma vez, 2 pontos altos. Pulo uma correntinha de base, na próxima, trabalho meu ponto alto, volto nela novamente, faço mais um alto. Então, 2 altos no mesmo ponto de base, pulando uma correntinha. Venho dessa forma até chegar lá na última correntinha, onde volto dando continuidade. Percorri até chegar ao final da carreira, viro o meu trabalho, passo a agulha entre o primeiro e o segundo ponto, fecho as 2 laçadas e faço mais 2 correntinhas. Volto nesse mesmo espaço entre o primeiro e o segundo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 altos entre os 2 altos de base. A seguir, temos novamente os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, eu venho entre os 2 e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo espaço, entre os 2 de base. Não faço em nenhum momento correntinhas, então, olho e logo a seguir eu tenho os 2 pontos altos juntos na carreira de base. Eu passo a agulha entre os 2 e nesse espaço eu faço 2 pontos altos. Vou dessa forma até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com 2 carreiras nesse pontinho. E faço ainda mais uma, então 3 carreiras trabalhadas dessa mesma forma. 2 pontos altos juntos entre os 2 da carreira de base. Quando eu terminar as 3 carreiras, volto para iniciar a parte da frente. Terminei a parte do cos, agora eu viro a calcinha e venho trabalhando aqui onde iniciamos, lá nas correntinhas iniciais, prendo um baixo e faço 2 correntes. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto, cheguei no último ponto, agora eu viro o trabalho e faço a minha primeira carreira com aumentos, ou seja, 2 pontos altos juntos no primeiro ponto de base e 2 pontos altos juntos no último ponto de base, como já fizemos na parte de trás. A diferença é que aqui na parte da frente, vamos aumentar carreira sim, carreira não. Então, carreira que for par, como essa, que é a segunda carreira, a primeira não tivemos aumento. Então, nessa aqui, carreira par, eu tenho aumento no início e no finalzinho da carreira. Então, no início, coloquei 2 pontos altos e agora no final também 2 pontos altos juntos no último ponto de base. Depois disso, então, eu vou para a próxima carreira. Carreira número 3, carreira ímpar, eu não tenho aumento, então, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Na próxima carreira, quarta carreira, carreira de número par,
teremos 2 pontos altos juntos no primeiro e 2 pontos altos juntos no último ponto. E dessa forma, vamos trabalhar até completar 15 carreiras. Então, tenho 1, 2, estou fazendo a terceira e vou dessa forma alternando, em uma carreira aumento, outra não, uma sim, uma não, até completar as 15 carreiras, onde eu volto para fazer o cos na parte da frente e depois ir para os acabamentos. Já finalizei as 15 carreiras. Então, comparando aqui com a parte de trás, a parte da frente fica mais baixa. E depois de finalizar as 15 carreiras, eu já trabalhei aqui as 22 correntinhas. Agora, eu arremato aqui as correntinhas, venho no primeiro ponto que fizemos da carreira do outro lado e vou unir o fio aqui no início da carreira e faço mais 22 correntinhas. E eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz lá atrás. Aqui só teremos uma quantidade menor dos 2 bloquinhos, pois a parte da frente ficou mais estreita. Mas repito da mesma forma a mesma contagem. 3 carreiras, vai e vem. De carreiras de vai e vem, trabalhando nos bloquinhos, 2 pontos altos trabalhados entre os 2 altos da carreira de base. Então, repito tudo igualzinho fizemos atrás e já teremos o cos da parte da frente também finalizado. Quando eu finalizar aqui a terceira carreira do cos na parte da frente, eu não arremato o fio, pois com esse fio mesmo vou passar uma carreira de acabamento em volta da base de toda a calcinha do biquíni. Após finalizar a parte da frente no cos, então aqui, deixa eu virar para vocês verem melhor o formato da calcinha. Olha lá, a parte de baixo é a parte de trás, e a parte aqui de cima menor, parte da frente. Aqui, eu vou colocar as tiras de amarrar de cada lado, trançadas, fazendo esse detalhe que fica bem bacana. Antes disso, vamos passar uma volta de acabamento. Então, aqui eu já inicio fazendo uma correntinha e vou trabalhando pontos baixos ao longo da extensão da carreira. Então, um atrás do outro aqui. Vou encaixando os pontos. Quando eu viro aqui na lateral, acaba ficando mais fácil, porque a partir daqui temos a carreira mesmo, onde fizemos as correntinhas, esse fio que está sobrando aí, eu já aproveito para arrematar junto. E agora, é só continuar dessa forma até dar toda a volta. E dessa forma, eu vou trabalhar os pontos baixos até dar toda a volta. Venho circulando na parte de trás, passo pela outra lateral, subo aqui na calcinha e contorno o cos até chegar lá no primeiro ponto baixo que fizemos. Depois, eu volto para fazer as tiras laterais. Já contornei toda a base da calcinha com a carreirinha de pontos baixos. Então, aqui, ó, em volta de toda a base. Agora, eu tenho que fazer as tirinhas, onde vamos amarrar aqui do lado, trançado. Depois, cortar as pontinhas, eu também vou mostrar esse detalhe para vocês. E depois disso, antes da colocação das tirinhas, com ele aberto, eu vou mostrar como eu faço a colocação do forro. Claro que teremos os modelos de biquíni que já serão fechados, aí eu mostro também como eu faço para vocês, para colocar o forro, né, o corte da malha, né, tudo para que a gente possa depois fazer a costura. Bem, agora eu vou mostrar então como fazer a tirinha, fazemos as duas, deixamos de ladinho e vamos pro forro. Para fazer essa tirinha de amarrar na lateral da calcinha, eu faço um cordão com 90 correntes. Pulo a primeira e venho na segunda, fazendo um ponto baixíssimo.
E dessa forma eu caminho fazendo um baixíssimo para cada ponto de base até chegar ao final do cordão de correntinhas, onde eu volto mostrando para vocês e depois já dando continuidade aos acabamentos. Aqui eu já fiz as 90 correntinhas, cortei o fio, dei um nozinho, deixando ele aqui para arrematar no final. Agora eu repito o mesmo na outra tirinha, faço as 90 correntes e volto trabalhando em ponto baixíssimo. Aqui eu já finalizei as tirinhas laterais. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o arremate. Então, aqui eu já passei esse fiozinho junto com a carreira. Eu sempre levo ele por dentro de vários fiozinhos. Aqui, como eu trabalhei a carreira de ponto baixo, eu já levei por dentro. Então, aqui eu preciso cortar o fio. E quando eu corto essa pontinha que fica aqui, eu venho com um adesivo instantâneo, como eu mostrei para vocês no início, e passo um pinguinho, mas só um pinguinho mesmo, como vocês viram aqui. Isso faz com que o fio sele e fique arrematado por completo. Então, vou repetir isso em todas as pontinhas e depois vamos para a colocação do forro e os acabamentos finais. Bem, pessoal, então vou dar as dicas para vocês de como colocar forro no biquíni. Eu compro para forro essa segunda pele, essa malha bem fininha. Geralmente eu compro na cor bege, que é uma cor que podemos colocar em praticamente todas as cores de fio. Depois da parte em crochê já prontinha, esse daqui é um biquíni aberto, que tem aqui as tirinhas do lado, então eu posso riscar ele inteiro, parte da frente menor, parte de trás maior. Se eu tivesse um biquíni fechado, ó, que já tivesse o cós fechadinho, eu deixaria ele dobrado, cortaria pela parte maior e depois faria o ajuste do tamanho na parte da frente. Bem, então vou mostrar agora como que eu marco para depois cortar. Bom, como eu disse para vocês, aqui o biquíni ainda é aberto, então eu posso cortar ele já a parte da frente, parte de trás. Eu uso para marcação um giz de alfaiate e eu venho aqui bem na lateral dele, marcando com o giz a volta toda. Ele vai ficando marcadinho onde temos que fazer o corte. Então, ali, ó, ele já deixa marcado e depois que lavarmos, ele já sai. Então, aqui eu repito em volta dele todo e depois já posso cortar a parte que está marcadinha. Geralmente, eu corto, como eu vou mostrar para vocês, um pouquinho para dentro. Então, essa parte já sai, porque aí ele fica bem ajustadinho depois da carreirinha de acabamento que eu sempre faço no biquíni. Aqui, depois que eu cortei, marquei, cortei, eu ainda faço ajuste, porque às vezes fica maior um pouquinho o forro na frente ou na parte de trás, então sempre temos que ajustar. Outra dica legal aqui, eu nunca coloco o forro no cós, porque não é necessário, então eu coloco o forro só na parte da calcinha mesmo, até onde inicia o cós na parte de trás, uma carreirinha para baixo, e na parte da frente a mesma coisa, ó. Agora já tenho aqui o forro no tamanho e eu vou pegar linha e agulha de costura para fazer a colocação. Eu venho com a linha da mesma cor do fio e vou começar a costura. Aqui, se você achar necessário, pode ser colocado alfinete em volta, que ele ajuda também. Então, eu venho aqui no cantinho, eu vou me guiar pelo tamanho, pelo risco da carreira,
eu passo a agulha, passo novamente no fio e já deixo ele costuradinho. Aí eu venho de cima para baixo, sem passar lá no lado direito, eu só passo no lado avesso do trabalho. Passo na laçada e prendo. Venho andando, passo de cima, de baixo para cima, passo na laçada novamente e prendo. Passo de baixo para cima, passo na laçada novamente e prendo. Então, ele vai ficando com esse caseadinho aqui em volta de toda a base. E ele fica bem firme, é um caseado que você pode, você que faz para vender e não tem aí máquina de costura, até porque o artesanal, ele fica mais bonito mesmo. Então, essa pontinha aqui, geralmente eu corto, dando uma arredondadinha, ó, para que ela não fique pontudinha. E venho fazendo isso em volta de toda a base, até costurar todo o forro. Então, ó, não tem grandes dificuldades e o resultado é bem bacana. Então, na maioria das vezes, eu faço dessa forma. Como eu fiz já na parte de cima desse biquíni aqui, que é uma aula que já está lá no canal da professora Simone, se vocês quiserem ver depois. E eu repito o mesmo procedimento na calcinha. Então, o forro fica bem colocado e, como eu disse para vocês, o bege é uma cor que se adapta bem em praticamente todas as cores de fio. Bem, e dessa forma, eu faço a costura em volta de todo o forro. Depois de colocar o forro, então, ó, já temos o biquíni prontinho. A parte da tirinha, onde eu passei dentro do primeiro ponto de cada carreira, como trançamos um cadarço. Depois, dou um nozinho aqui na parte de baixo. E olha como ele fica com um trabalhado bonito. Depois disso, já temos o biquíni finalizado, parte de baixo, parte de cima. Então, também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!